Primeiramente, eu gostaria de saber o nome completo do senhor. José Gonçalves da Silva. E nós estamos fazendo um trabalho da faculdade e nós gostaríamos de fazer uma entrevista com o senhor sobre a educação no tempo que o senhor estudava, a sociedade, como que ela funcionava, os trabalhos, como eram executados, como eles viviam, e também a questão da cultura deles, que é como eles viviam, né? Então, eu vou fazer umas perguntas para o senhor assim. Na sua opinião, antigamente a escola exigia mais dos alunos do que as escolas de hoje? Eu acho que exigia. Porque a gente se um aluno desobedecesse a professora, a própria professora punha a criança de castigo, pegava a criança, pegava uma régua e dava palmada, dava reguada na palma da mão. Na palma da mão. E punha de castigo. E hoje não tem isso aí. Hoje, se uma professora der um beliscão numa criança, é denunciado para o Conselho Tutelar, é denunciado para o promotor de justiça e a pessoa é punido, o professor. Antigamente não. Antigamente a professora era enérgica. Era enérgica, ela batia, ela punha de castigo. Eu cansei de correr da professora, pulando de carteira em carteira, até sair na porta. Daí a professora punha de castigo. Você vai assistir a aula inteira, de pé na porta, não pode sentar e não pode sair daqui. Esse era o castigo. Esse era o castigo. Tem que ficar de pé na porta até o final da escola. E esses professores, então, tinham autoridade máxima dentro da sala. Tinha. Os pais não iam contestar o que o professor fazia. Não. Se o aluno chegasse e contasse ao pai, a professora me bateu, daí o pai ou a mãe falavam assim, não, bateu porque você fez coisa errada. Por merecimento. Né? Uhum. Então não que ele fosse tirar satisfação com a professora, porque bateu no meu filho, não. O errado era sempre o aluno. Então o senhor vê assim que todo essa atitude enérgica dos professores da época contribuíam para que o aluno prestasse mais atenção, sim. soubesse também a respeitar o seu colega, o seu próximo, o seu professor. Exatamente. Nessa época que o senhor ia para a escola, o senhor andava, tipo assim, grandes distâncias até chegar na escola? Filha, eu morava 5 quilômetros longe da escola. Eu trabalhava de manhã, das 7 da manhã até as 11 da manhã. Daí, pegava e vinha para casa, tomava um banho e comia alguma coisa e tinha que sair meio-dia de casa para chegar 1 hora na aula, porque era 5 quilômetros a pé. A pé? Hoje, o aluno de hoje tem mordomia. O ônibus pega em casa, ou a Kombi, ou a van, pega na casa, leva na escola, pega na escola e traz para casa. E muitas crianças dessas ainda não querem estudar. No meu tempo era diferente, era a pé, e aí não tinha outro meio de transporte, era a pé mesmo. E nós estudávamos de segunda a sexta, de segunda, terça, quarta, quinta e sexta, da 1 às 5. Daí chegava em casa à tarde, daí tinha que puxar água, que a água era na mina, uns 200 metros para baixo de casa, 2 baldes de 20 litros, um do lado, outro do outro, subia morro acima com aqueles baldes cheios. Que não sei porquê, que toda a vida a casa é pro lado de cima do rio, nunca é pro lado de baixo. Né? Então tem que subir com o balde cheio, morro acima. Para descer tudo santo ajudava, né? Subir vazio, carregado. Daí nós descansávamos na metade do caminho, daí chegava lá com as águas, abastecia a água para esquentar, para tomar banho, que não tinha nem banheiro naquele tempo, era banheiro de bacia. Aí tinha que recolher lenha, tinha que tratar dos porcos, tinha que tratar dos cavalos, e para daí comer alguma coisa para ir descansar para outro dia. Outro dia a mesma rotina. No sábado, filho, nós levantava cedo, 7 horas, tomava um cafezinho e no meio da geada, descalço, porque a gente não tinha um par de tênis para pôr no pé. O meu primeiro calçado que eu coloquei no meu pé era um sapato de plástico, um plástico preto, esse plástico duro, para mim vir para a escola, daí da própria escola. Para mim vir porque eu estava vindo descalço. Dava calçado. Estava vindo descalço, a professora conseguiu o calçado para nós, para não vir pisando na geada. Para todos os alunos. Porque no sábado, tinha aula no sábado, só que no sábado era das 8 da manhã. Todo sábado tinha aula. Sábado, das 8 da manhã ao meio-dia. Nós chegávamos na casa 1 hora da tarde, atolado de fome. E tremendo de frio, porque mal agasalhado, de short,
porque, né, a vida do sítio era assim. Sim, todo mundo, Todo né? mundo, e era assim. Todos os vizinhos. Sim, E sim. para ir para a escola, vocês, cada família ia, tipo, o senhor ia com só os irmãos, você reunia toda a piazada da vizinhança e iam juntos? Nós íamos, nossa irmandade era junto. Os outros iam junto com eles. Com eles. Nós tínhamos o nosso grupinho que era da nossa família. Era 3, 4 e a outra família lá ia com a irmandade deles lá. Então, às vezes se encontrava, às vezes acontecia de junto, mas nem sempre, né? Não era sempre. E as salas de aula da época eram misturadas, por exemplo, assim, as crianças menores com as crianças maiores, ou seja, primeiro ano, segundo ano, com terceiro ano, com quarto ano, com quinto ano, tudo misturado dentro de uma sala? A professora dava aula para todo mundo no mesmo tempo, ou era separado por séries? Não, era primeiro e segundo ano, uma sala, né? Daí, inclusive, tinha um amigo, grande amigo meu, que até hoje é meu amigo. Você conhece ele, o Jorge Aguiar? Era meu colega de aula, sabe? E ele, filho, oficial de justiça, e ele trabalhou muito tempo, até aposentou na delegacia. Aquele foi o único colega de aula que eu lembro daqui. É ele e o Zé Mancha, que era irmão do Alto, que eram meus colegas de aula daqui. Nós tínhamos muita amizade com ele. Então, era assim, primeiro e segundo ano era na mesma sala. Juntos. Depois, terceiro e quarto era outro. Quinta série, acho que nem lembro se tinha naquela época, não lembro, porque primeiro ano, e segundo ano, e terceiro ano e quarto ano era pesado, não é que nem hoje. Era bem mais hoje difícil. A pessoa, um aluno de primeiro ano e segundo ano, tem aluno que não sabe fazer uma conta, tem aluno que não sabe escrever o nome dele, certo? O nome do pai, o nome da mãe. Antigamente não. No segundo, primeiro, segundo já ano. aprendi a fazer conta, porque era exigência da professora, sabe? Se fizesse uma prova que fizesse errado, a palmatória pegava. E a professora abria a mão e pegava a régua, ela pedia para nós passar na serraria e levar aquelas uma tamanha dessa largura e dessa grossura, dessa espessura, sabe? Nós levava a régua para ela ir acompanhando a nossa leitura, e nós lendo no quadro e ela acompanhando a leitura. Seguia. Quando nós desobedecia, ela chegava com a régua, na mão, e ó. Ardia, queimava. Nossa vida. Daí um dia ela foi me pegar, eu digo, não, você não vai me pegar não. Saí pulando uma carteira na outra, e fui, a carteira tudo de madeira, não é? Hoje é tudo de plástico, né? Hoje elas são de madeira, mas é aquele compensado. Mas antigamente era madeira E reforçada. as carteiras, quando o senhor estudava, eram individuais? Uma carteira para cada aluno? Ou era aquelas carteiras onde sentava 2, 3, 4 alunos? Tinha individual, uma parte individual e tinha outra parte que era de duas. Que é as carteiras. Porque eu lembro que eu tenha visto também, no qual a gente vai pôr no trabalho, que eu até arrumei umas fotos ali, daquelas carteiras coletivas, sabe? É bem interessante. E a escola onde o senhor estudava, tinha, tipo assim, toda uma estrutura, por exemplo, assim, cozinha para fazer o lanche, os banheiros, as salas, a secretaria, uma biblioteca, tudo estruturado ou como que funcionava? Tinha Como que era? Tinha cozinha, só que a cozinha era um puxadinho atrás. Banheiro era 2. Um para os meninos e outro para as meninas. Era só. Todo Mas mundo tinha não cozinha. sanitário. Tipo... Não, sanitário. Sanitário. Era Já sanitário. tinha sanitário. Só que tinha 2 meninos e 2 meninas. Não tinha que hoje cada sala às vezes tem um banheiro, né? Sim. Um para menino e outro para menina. Um para menino e outro para menina. São vários, né? Vários. Antigamente era 2 só. E a escola era grande, por exemplo, a escola Tiradentes. A escola Tiradentes. E já era do jeito que é hoje, de material? Era. Ou era de madeira na época? Não, era de material. Já era de material, só que era menor, depois ampliaram. Bem menor, não tinha muro em volta, não tinha asfalto na frente, não tinha calçamento, era terra. Isso foi em que data, mais ou menos? Você Isso lembra foi o ano? Em 68, mais ou menos. 68. 68. 1968. E deixe-me lembrar mais alguma coisa que eu poderia perguntar para o senhor. Assim, na sua opinião, o senhor acha que a sociedade de hoje, as pessoas de hoje, o senhor acha que eles têm alguma culpa por ter deixado a desejar, de muitas vezes os próprios pais dos alunos, de dar um apoio do tipo... O senhor achava tipo aquela educação de antigamente interessante, e o senhor acha que tinha que ter dado uma continuidade dessa sociedade em apoiar aquele tipo de educação lá do passado? Ou o senhor acha assim que pelo andamento das coisas da atualidade agora, a sociedade abriu mão, fechou os olhos
E nem os pais, nem a sociedade, nem a escola conseguem dar uma educação. Na verdade, a educação tem que vir da família, né? O aprendizado é que vem da escola, mas não está conseguindo conciliar educação e aprendizado. Por quê? Porque falta, ao meu ver, não sei se o senhor concorda, falta essa interação família, sociedade e escola. O senhor acha que isso... Eu acho que o que está faltando hoje é mais a atenção das autoridades, mais investimento na saúde. Porque hoje, você veja bem, se o aluno for na aula, foi. Se não foi, não foi. Uhum. Antigamente não, antigamente era exigido, era obrigado a ir. Nós trabalhávamos de manhã e depois do almoço. Hoje tem criança que às vezes não faz nada, mas nem pode, né? Porque a autoridade, que eu acho o maior erro, das autoridades é um menor não poder trabalhar. Trabalhar não mata ninguém, não desmoraliza ninguém. Porque a pessoa está trabalhando, ele não tem tempo de ficar pensando besteira, usando droga, que nem antigamente não tinha isso aí. Porque ninguém tinha tempo para nada. Não tinha tempo de pensar besteira, não tinha menino ladrão, não tinha menino que usava droga, não tinha menino nas esquinas roubando. Por quê? Porque não tinha tempo, todo mundo tinha ocupação. Trabalhava até meio-dia e ninguém morreu de trabalhar. Agora hoje, se um menino menor trabalhar, um menino ou uma menina estiver trabalhando, o próprio promotor manda tirar o menino, porque menino não pode trabalhar menor. Então você veja bem, aí a própria autoridade está dando força para a criminalidade. Porque você não pode trabalhar, mas cometer crime pode. Então isso eu acho um erro maior da autoridade. E daí com isso o senhor, devido a essa maior rigidez das autoridades, o senhor acredita que isso contribui, então, de forma afirmativa, para que esses menores, para que esses estudantes, a educação deixando a desejar, e essas pessoas passam a desrespeitar as outras pessoas, os mais velhos, os professores, os próprios colegas de sala de aula? Sim, porque você veja bem, que nem eu acabei de falar para você, se eles tivessem uma ocupação, para ocupar a cabeça, eles não tinham tempo de ficar pensando besteira, né? Eles eram mais responsáveis, eles eram uma pessoa mais consciente do que iam fazer, porque não tinha aquela mente poluída, entendeu? E o senhor acredita também assim, hoje nós temos computador, internet. Antigamente sabe-se que toda pesquisa que o aluno fazia era em livros. O senhor acha que hoje a internet, o computador, o celular, todo meio de comunicação mais rápida, de pesquisa mais rápida, o senhor acha que veio para ajudar o aluno ou também veio para estragar? Porque da mesma forma que a pessoa pode fazer uma pesquisa, ela pode, por exemplo, assim, agora aconteceu aquele ato terrorista lá na Europa? Em Orlando? O senhor acha que aquilo ali também pode, a internet obviamente pode contribuir, porque ali na internet tem como você pesquisar como você faz, como você arma, pode atirar, como você faz uma bomba, tudo isso a internet pode influir na vida de uma pessoa. Então, o senhor, ao seu ver, antes da internet, tipo assim, a vida era mais difícil para o aprendizado? Ou hoje ela é mais fácil? Porque a internet você pode usá-la tanto para o bem quanto para o mal. Hoje é mais fácil porque é o seguinte, o estudo hoje, com perdão da palavra, ficou preguiçoso. Porque você veja bem, antigamente você queria descobrir um trabalho, fazer um trabalho, você tinha que ir pesquisar, escrever e trabalhar em cima para conseguir um resultado, um bom resultado. Hoje não. Hoje você quer ver um resultado, por exemplo, de um trabalho, você vai e está tudo ali no computador. Então você não tem que fazer nada. Então a mente ficou preguiçosa. Está usando a mente do computador, do aparelho eletrônico. Antigamente não tinha isso aí. O nosso caderno, meu primeiro caderno que eu estudei, não tinha linha. Não era caderno de linguagem, era aqueles papel, como que eu digo assim? Tipo de borrão? Borrão, tipo papel de embrulho, assim. Você começava a escrever. Aqui embaixo ia subindo, porque a gente não tinha noção, né? E daí era tudo nesse tipo, assim. Borracha não tinha, filho. Vinha aqueles lápis para nós, borracha não vinha. Nós usávamos aquelas borrachinhas do contra-gota, que vem naquela coisinha contra-gota de remédio, para apagar o erro, né? Então, era assim a vida. Só que era bom, filho. Era bom porque você veja bem, a gente
via com prazer para aula e voltava com mais prazer ainda, porque eu ia lá, ia para aprender. Tinha gosto. Tinha gosto de aprender, né? E era, na verdade, era sofrido. Era sofrido. Porque a gente não era só estudo. A gente tinha os afazeres da gente mesmo, né? Em casa. Mas os quando costumes da casa, as regras da casa, tudo uma cultura dentro da família. Por exemplo, o senhor disse que levantava de manhã, sim, tinha o trabalho para fazer. Antes de... eram as regras impostas pela família do pai, no caso. Pela sua família. O senhor percebia que os vizinhos também faziam isso? Plantava, assim, colhia, carpia, né? Era aquela regra. A sociedade ali, em volta ali do sítio, do residencial, todo mundo era aquela mesma cultura. O mesmo rotina, funcionamento, rotina. Sim. Então levantava-se, ia estudar, trabalhava, né? Estudava, depois voltava para casa, tinha mais os outros afazeres. Sim. Era tudo regrado. Então, e em questão de religiosidade, a cultura de vocês seguiam uma rotina de ir para a igreja, a rotina familiar de vocês, como que funcionava? Tinha hábito de, sei lá, de levantar no domingo, talvez deixar de fazer um dos afazeres e ir para a igreja, alguma assim, da cultura, alguma coisa da cultura de vocês? Era difícil, filho. Era difícil que nós morávamos longe e na igreja nós não participávamos de igreja. Nunca participava? Não participava de igreja nenhuma. Não ia em igreja evangélica, não ia em festa, não ia em igreja nenhuma. Vocês viviam assim num núcleo meio que isolado? O nosso domingo ou sexta-feira da paixão, um dia de feriado grande, que ninguém trabalhava, era para descansar. A gente ficava em casa descansado, não ia pra igreja. E isso acontecia só dentro do núcleo familiar seu ou os demais vizinhos também faziam isso? A maioria dos vizinhos não ia, porque tinha que ter um dia para descansar. Descanso. Que era muito sofrido. E ninguém tinha, tipo assim, um meio de transporte para chegar numa festa, para chegar numa igreja, era todo mundo a pé. A pé ou de a cavalo. Ou de a cavalo. Isso. Eu acho que deu, né? Então, eu gostaria muito de agradecer pela gentileza de nos conceder essa entrevista, né, pra gente concluir o nosso trabalho.